Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal Líder 4x4. Essa é a nossa segunda aula da trilha da gestão do conflito sem sofrimento. Tá chegando aqui agora pela primeira vez? Aproveita então, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Mas se você já está por aqui, já assistiu a primeira aula? Ainda não? Lá na primeira aula nós falamos sobre a diferença entre conflito e confronto, como identificar os sinais para que a gente possa se antecipar. Então confere na nossa playlist aqui para assistir essa aula também. E agora se prepara, papel, caneta para tomar nota, que a gente vai falar aqui do tema da aula 2, que é de uma coisa muito importante na gestão de conflitos: emoções. Como a gente identifica as emoções dentro do conflito, como a gente aprende a lidar com elas, tá bom? E aí, vamos? Se prepara? Então vem comigo. Vamos começar aqui a aula então falando sobre o papel das emoções no conflito. Como que a gente pode transformar as emoções dentro de um conflito numa ferramenta para engajar? Vamos lá? O que a gente vai ver hoje por aqui? O que você vai aprender aqui nessa aula de hoje? Como é que o nosso cérebro ele enxerga o conflito, como ele vê o conflito? Quais são aí as percepções emocionais, o que muda de uma pessoa para outra, as etapas no conflito, né? Como que a gente pode intervir, qual é o momento certo de a gente entrar ali com o nosso posicionamento e como que a gente vai fazer a mediação dentro do conflito. De novo, ferramentas práticas para você já sair colocando aí, né, no dia a dia hoje mesmo, tá bom? Muito bem, eu sou Leila Santos, sou junto com a Sabrina aqui, idealizadora do canal Líder 4x4, da metodologia que a gente vem utilizando aí dentro do universo corporativo, desenvolvendo líderes aí, ao longo de uma carreira bem longa, né? Se somar minha trajetória com a trajetória da Sabrina, a gente está somando aí 40 anos de atividade dentro das empresas, trabalhando no desenvolvimento de líderes. E todo esse conhecimento, mais a nossa bagagem acadêmica e profissional, vem aqui junto com a nossa metodologia que a gente está compartilhando com vocês aqui, tá bom? Muito bem, queria que você olhasse para essa imagem aqui agora. O que você identifica? O que você enxerga? Se você se aproxima do computador ou do celular, você enxerga alguma coisa diferente? Se você se afasta dessa imagem, o que você vê? Será que se tiver outra pessoa aí do seu lado, ela vai ver a mesma coisa que você? E agora? O que você vê? Qual é a percepção que você tem? Talvez agora você já esteja um pouco mais acostumado a essa jogada aí da luz, da sombra, do perfil, e talvez agora consiga mais rapidamente identificar as coisas, né? Agora, por que será que nós temos percepções diferentes? Né? Talvez uma pessoa que esteja aí do seu lado esteja vendo algo diferente, pelo menos no primeiro momento. Por que será? Vamos entender um pouquinho, então, como é que funciona o nosso cérebro nessa questão de reações diferentes frente ao mesmo acontecimento. Então, olha só, diante de um acontecimento externo, cada um de nós vai olhar aquele acontecimento, vai absorver aquele acontecimento e isso vai passar por alguns filtros que a gente chama aqui de lentes pessoais. Cada um de nós tem aí uma bagagem diferente, recordações, decisões, valores, atitudes, crenças, né? Tudo isso faz parte de uma bagagem da nossa vivência, da nossa educação, da nossa cultura. E com base nessas lentes pessoais, esse acontecimento externo, ele vai gerar em nós algumas emoções, algo que vai afetar a nossa fisiologia. Então, eu olho para aquele evento, você olha para aquele evento, mas aquele evento, por exemplo, ele pode causar em mim uma certa raiva, né, um certo desprezo, em você pode causar surpresa, ou talvez aquilo não te atinja, porque nós temos lentes pessoais diferentes. Com base nisso, nós criamos um mapa. Nesse mapa estão envolvidas aí as nossas interpretações, as nossas opiniões, né? A forma como a gente vai encarar aquele evento externo
é o que vai definir como a gente vai reagir a esse evento. Por isso que às vezes a gente olha assim, poxa, mas isso aqui parecia tão bobo, por que a pessoa está assim descompensada? Por que ela está dando tanto valor a isso? A gente tem mania, né, de olhar só aquilo que está visível. A gente precisa ter esse olhar de pensar, bom, aquilo que eu estou vendo não é só isso. Eu não posso tomar minhas decisões, tomar minhas interpretações baseadas apenas naquilo que eu vejo, porque o que acontece dentro de cada pessoa é um universo diferente, não é? Então, olha só, aquilo que está visível é aquilo que a gente, né, chama das habilidades, os conhecimentos, comportamento. Isso você vê. Né? Isso representa uma parte só do que você vê. E pela essa imagem aqui, a gente vê que uma parte muito maior, que tem a ver com os nossos valores, nossos motivadores, crenças, emoções e pensamentos, estão aí no nível invisível. Mas são essas coisas, são essas lentes, esses filtros que definem o nosso como. Então, o que está invisível é o que justifica, né? É o porquê, é aquilo que justifica como determinada pessoa ela vai se comportar. Por isso que no papel de líder, você precisa ter esse olhar apurado. Não olhar para o comportamento e dizer, é isso. Uma frase de Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação violenta, nos ajuda muito a entender como a gente precisa se comportar, como a gente precisa se posicionar frente a um conflito, principalmente quando a gente tem o papel de líder. Marshall diz o seguinte: por trás de todo comportamento tem uma necessidade não atendida. E isso é fundamental para a gente despertar aquele olhar de curiosidade e investigar. Para você ser um bom mediador de conflitos, você precisa ter a capacidade de investigação, de sondagem e não de julgamento, certo? Primeiro, você precisa entender o processo do conflito. Entre a causa do conflito e o conflito instalado, existe um processo, existe um meio que você precisa entender para que você realmente tenha mais segurança na hora de atuar na gestão do conflito. Então, olha só, a causa do conflito e a percepção do conflito. Né? Então, voltando àquela imagem das lentes pessoais, cada um vai ter uma percepção diferente. Essa percepção, ela desperta em cada um de nós intenções diferentes. É como a gente, né, vai se comportar no final. E isso vai trazer as consequências para o conflito. Então, se você é líder, entender o processo do conflito vai trazer para você muito mais segurança na hora de se posicionar, certo? Aqui, quando você entende as emoções por trás do conflito e que essas emoções elas estão baseadas em filtros, em lentes pessoais, fica muito mais fácil para você acolher os comportamentos distintos diante de um determinado evento. E aí é que está a beleza. Sabendo disso, você vai conseguir realmente se posicionar tendo aí uma chave, que é o que eu quero compartilhar com você aqui. Essa chave se chama clareza da distância. Você, enquanto líder, precisa tomar essa distância para poder fazer o seu papel de levantamento de informações, que é o passo 1 que eu estou me referindo aqui, e depois realmente o processo de mediação dentro do passo 2. Então, para você tomar essa clareza da distância, você precisa ter um tempo para se preparar. Esse tempo de preparação significa, em primeiro lugar, você estar bem com as suas próprias emoções. Você não pode estar dentro do conflito emocionalmente envolvido. Você precisa conseguir separar um pouco disso, identificar a origem ouvindo as partes envolvidas individualmente. Quando conversar com as pessoas separadas, peçam para que elas verbalizem o problema, para tirar o drama daquela situação, né? Para reduzir a tensão, desdramatizar, tirar um pouco o calor que as emoções trazem para dentro do conflito. E
na sua fala, busque, né, garanta que elas estejam dispostas a encontrar uma solução. Aí sim você pode ir, né, para uma outra etapa. Quando você faz esse primeiro passo, você consegue determinar a natureza do conflito, fazendo esse levantamento. É do nível pessoal, é uma questão de comunicação ou falta de comunicação, tem a ver com falta de clareza das tarefas, de recursos. Afinal de contas, o conflito está em que área, certo? Você precisa aí, nesse momento, ter clareza sobre o contexto e os fatos, identificar as causas do conflito e as necessidades e interesses das partes. Pode ser entre duas pessoas, pode ser entre uma equipe toda, pode ser entre áreas. Se você tomar essa clareza da distância e for realmente sem seus próprios filtros, né, baixando o seu julgamento, você consegue fazer um levantamento mais apurado e mais fiel à realidade. No segundo passo, agora sim, depois dessa parte, dessa estratégia de levantamento, você está preparado realmente para colocar as pessoas frente a frente. Então, coloque os envolvidos, mostre para eles qual é o risco da permanência do conflito, tanto para eles como para a empresa, para a equipe. Mostre para eles também o seguinte, faça com que eles entendam qual é o seu papel dentro do conflito, que não é tomar partido, não é agradar ninguém, mas a sua verdadeira intenção de buscar a conciliação, né, em nome de um objetivo comum, em nome de um bem maior. Então, levante ideias para resolver o conflito. Não fique com a responsabilidade de dar a solução. Instigue as pessoas, faça perguntas para que elas próprias cheguem a um denominador comum. Uma vez feito isso, valide essa proposta, valide essa solução encontrada, faça acordos e alinhe próximos passos. Essa reunião de mediação ela é muito importante para o que vem depois. E aqui eu trouxe algumas perguntas para que você possa se inspirar nessa hora da mediação. Então, quando está ali no meio da conversa da mediação, busque sempre esse ponto comum, né? O terreno comum onde as pessoas possam se encontrar. Pergunte: posso contar com vocês para encontrar uma solução para o problema? Vocês estão dispostos a sair juntos dessa situação? Que concessões vocês estão dispostos a fazer? Quais são as ideias que vocês têm para solucionar o problema? Com essas perguntas, você vai conseguir fazer um levantamento de opções, de alternativas e caminhar na direção, né, de um objetivo comum. Mas será que isso sempre acontece? E também você pode estar se perguntando, peraí, mas eu não sou o líder, eu não sou o chefe aqui, eu não tenho que dar minha última palavra? Não sou eu que tenho que dizer que, olha, é por aqui que a gente vai? Depende. Se essa reunião de mediação não chegou a lugar nenhum, as pessoas não têm intenção realmente de colaborar, de cooperar, e você, como líder, precisa saber qual é o impacto real da permanência do conflito. E nesse momento, sim, você pode se posicionar. Significa que você tem que avaliar a solução com base sempre nos objetivos comuns da empresa, da equipe. Então, nesse momento, você tem que dar a última palavra e ser diretivo. Uma coisa que você precisa saber, nem sempre a solução ela vai gerar consenso, né? E não há como agradar a todos. É possível que uma das partes seja agradada e a outra não. Mas você tem que se posicionar com firmeza quando você tomar a decisão e mostre, né, o que está sustentando aquela tua decisão. Você tem um olhar sistêmico, você tem um olhar da organização, você usa esses argumentos para defender a sua postura, o seu posicionamento, mas não se perca nas justificativas. Você não precisa ficar se justificando, você precisa sustentar a sua escolha. Uma vez feita isso, a decisão é essa, o caminho é esse, nós precisamos nos organizar para executar. E procure envolver as pessoas nessa execução. E defina, óbvio, uma data. Né? Fechar esse acordo é muito importante. Então veja, quando você está diante do conflito e você assume o papel de mediador, você tem que ter a clareza da distância, né? Vamos resumir aqui. Você primeiro se prepara, você faz o levantamento, você traz todas as informações para que você possa
No momento da mediação, suportar aquela conversa, fazer com que as partes entendam que existe uma direção em comum. E quando isso não acontece, você pode ser sim diretivo. Mas veja bem que você precisa percorrer esse caminho antes, para não se tornar aquela pessoa que carrega nas costas a responsabilidade de resolver todos os conflitos, de dar solução para tudo. E aí, faz sentido para você? Se você parar para pensar agora, como é que tem sido aí a tua postura na resolução dos conflitos? Normalmente você é o cara que decide tudo ou é aquele cara que investe esse tempo para conseguir esse caminho em comum, esse acordo? Queria que você pensasse aí em como você vai utilizar esse conhecimento no seu dia a dia daqui para frente, tá bom? Muito bem. E eu quero te pedir para você continuar acompanhando a gente aqui. Segue a gente aqui nas redes sociais, ativa a notificação aqui no YouTube, porque a próxima aula tá imperdível. Na próxima aula a gente vai falar sobre o papel da escuta dentro do processo de mediação. Então, linkando com o que a gente acabou de falar, nesse momento onde você está conversando individualmente com as pessoas, é importantíssimo que você evite os sabotadores da escuta e desenvolva, né, o seu escutar para compreender. Então, já deixo aí esse spoiler para você e eu te vejo na próxima aula. Até mais!